Pessoal, já está autorizada aqui a gravação, né? Já iniciou, né? Sejam bem-vindos aí ao módulo, o módulo específico um, né? Deixa eu já compartilhar a nossa tela. Estava aqui separando aqui o material de vocês, né? Aí, né, como o colega, aí, acho que foi o João Vitor aí, o que comentou aí, né? É, esse curso de eletrotécnico de vocês, ele vai ser mais rápido. Aí, por isso, eu até pedi ajuda não só na a Célia, né, mas o professor anterior. E daí eu modifiquei, né? Eu acredito que quem já estava matriculado e viu a planilha aqui mais cedo, né, o cronograma, deve ter percebido que só tinha, acho que uns 8 mais ou menos aqui. Daí, depois que eu olhei aqui para não dar problema na nota de vocês, né? Porque todo dia que o professor dá a aula, ele fornece um documento, né, que aí ele não fica visível para vocês, não, né? Aí o professor do presencial, vocês fazem alguma atividade lá no laboratório, né, e ele atribui uma nota. Aí eu já venho aqui, né, pego a nota que está aqui e já publico ela. Aí eu já fiz já as 20, eu já configurei as 20 postagens de notas, né? Já deixei aqui, já enviei, né, para a Célia e para o professor a programação de aula, né? A programação normal, ela dá 15 momentos presenciais, mas aí eu orientei o professor para ele dividindo em etapas, né? Para dar exatamente os 20 momentos presenciais. E daí eu dei a sugestão de ponto, porque lembrando aí, pessoal, que aqui no CTM é Goiás, né? Então, não é diferente no caso aí de Catalão. As aulas presenciais, né, ela faz um total aqui de 50 pontos, né? E o EAD aqui são 49 pontos. Então, já dividi aqui, né, nessa disciplina, nós vamos ter aqui basicamente três atividades, né? Essa numerada de um, de dois, que seria a terceira atividade, a quatro, né? E um fórum de discussão. Então, e inclusive, vocês vão ter mais aulas, né? Ó, 20 momentos presenciais e só 10 EAD. Eu vou tentar aqui ser o mais rápido possível, né? Para vocês conseguirem acompanhar, né? Só que o professor do presencial, ele vai conseguir passar o conteúdo mais rápido do que eu. Aí por isso que eu vou não só focar no conteúdo, né? Mas também é para ajudar vocês a elaborar cada uma das atividades e do fórum aí de discussão, tá? Então, geralmente nas primeiras aulas aqui, eu eu falo sobre, né, as atividades e quando tem fórum e do fórum. Como eu sei que vocês já vão pôr a mão na massa amanhã, né, literalmente já ir para o laboratório e assim, eu não sei se vocês já se questionaram, né, geralmente a gente vê, né, eu já ministrei aula para eletrotécnica, para engenharia, né? Em alguns pontos, geralmente a gente colocaria o projeto, aí no caso é o predial, né? Que vocês estão começando no básico aqui, né? A gente começaria por projeto, depois a gente falaria de segurança, né? O relacionado a NR10, ao sistema de potência, e aí, por último, a gente terminaria com instalações elétricas. Só que a gente percebeu, eu percebi isso muito lá no Cefet, eu só gosto de chamar de Cefet, Instituto Federal. Eu percebi, não só lá, mas aqui, né, no Senai, que se o aluno ele já põe a mão na massa, ele já lida com a instalação elétrica primeiro, é mais fácil dele assimilar o conteúdo aí de projetos elétricos, né? No caso de vocês aí, a gente vai abordar o projeto elétrico predial, né? Parece meio contrassenso, né? Por isso que a gente colocou a primeira, já tem um tempo, né, aqui no Senai. A gente fez também essa modificação em outras instituições, né? Nós vimos que deu mais resultado para o aluno fixar, né?
É começando com instalação, aí só depois ele vai para o projeto. Espera aí, professor, mas para eu entender uma instalação, eu não tenho que ter noção do projeto? Isso mesmo, você acertou. Só que ali no dia a dia, você fazendo os desenhos, eu já cheguei em obra e vi, né, o pessoal desenhar literalmente lá na parede, né? Ah, cadê o projeto? Ah, o projetista não trouxe, né? Aconteceu, o famoso se vira nos 30, né? Já vi muitas obras desse jeito. Então, o eletricista se virava. Já vi muito eletricista que põe no bolso, viu? Muito engenheiro aí. O cara, ele, dessa parte operacional, ele saca muito, né? Então, eu via lá desenhado na parede e tal. Depois eles, né, passava lá a tinta, né? E na maioria das vezes, assim, na grande maioria, assim, esmagadora das vezes, estava tudo correto, né? Então eu pensei da gente já nessa primeira aula de hoje, né, antecedendo aí que as aulas que vocês vão ter amanhã, né, gente já falar aqui de infraestrutura, de instalações elétricas prediais aqui, né? E eu vi que é à noite, né, é das 19 às 22, né? Então, em vez de eu falar aqui do fórum, né, já começar pelo fórum, depois atividade um, 2, 3, 4, nessa primeira aula aqui eu vou fazer um overview completo, partindo do princípio, né, lembra lá da UC, a UC acho que era a 3, se eu não me engano, de leitura e interpretação de desenho, né, o famoso aí desenho técnico, né, noções de desenho técnico. Então, eu vou partir dessa premissa aqui para gente, né, para gente já conhecer a infraestrutura através do desenho básico aí do projeto, tá? É, eu selecionei aqui, pessoal, a gente fazer essa introdução antes de vocês, né, amanhã entrar lá literalmente com a mão na massa. Deixa eu ver aqui. Eu vou pegar um projeto aqui. Eu vou falar dos padrões, né? E paralelamente eu vou pegar um projeto aqui que eu tenho aqui, já ele ele é um pouco antigo, mas ele ainda conserva aí, né, os princípios do projeto elétrico. E esse daqui é um predial, apesar de ser um estabelecimento comercial, né? Ele é um posto de gasolina, né? É aquele famoso posto de gasolina que tem a, a lojinha de conveniência, né? Então você tem o posto aqui, né? A planta de situação aqui, ó, ele fica de esquina, né? Então no elemento de projeto é interessante você pôr a planta de situação. Como é que eu consigo essa planta de situação, professor? Na prefeitura, até mesmo no site, você consegue o PDF e o DWG do projeto da situação da cidade onde você está fazendo o projeto. Aqui no caso, você consegue pelo site a planta de situação de Goiânia, né, de Goiânia inteira aí da região metropolitana. E você consegue também de Aparecida, né, e outras, né, que estão aqui dentro do município, né, de Catalão, por exemplo, acredito que vocês indo no site da prefeitura e vocês conseguem. Aí geralmente eles fornecem duas versões, na versão em PDF e na versão em DWG, que é o arquivo que eu abri aqui do AutoCAD. Então todo projeto ele tem uma planta de situação para mostrar a entrada de energia aqui, ó. E daí, aí geralmente, né, quando ele não tem um transformador próprio, ou seja, só a medição de energia, você faz a locação do poste, onde você está puxando a rede diretamente da baixa tensão, né? Aí geralmente esse poste ele tem um ID, né, um identificador, olha, poste da rede de baixa tensão, né? Isso aqui é antigo, é da CELG, né? Mas essas premissas aqui valem para os atuais aí da Equatorial, né? Então, seção circular, né, que é o bolacha Mabel, né? E tem o creme cracker, que é o poste duplo T, aquele poste quadrado.
Então, aí ele tem um ID aqui, né, que é o número do poste. Tem um programa aí na concessionária de energia, que aí o pessoal desse departamento lá, de planejamento e projeto, tem uma sigla gigante lá. Daí, esse pessoal, ele digita nesse programa esse ID aqui, esse identificador, aí ele sabe que é um poste de seção circular. Se eu não me engano, aqui só passava baixa tensão, nesse lado aqui da calçada. Então ele é bem aqui, fica bem perto aqui do limite do lote e já vai para medição. Então, um projeto elétrico, você põe a planta de situação para mostrar da onde que está derivando, né? Se é se é direto da rede de baixa tensão ou se é de um transformador próprio, geralmente uma indústria ou um condomínio residencial, você vai ter um transformador próprio. Depois eu vou mostrar como que a gente chega, né, para a conceber o cálculo, né? A gente faz o cálculo de demanda para saber que transformador, se é que a gente vai utilizar transformador e caso utilize, qual o transformador que é? Se é de 75 kVA, nós temos o de 112,5, nós temos o de 150, 225 kVA, 300 e 500. Esse é o padrão, né? Se você quiser um maior, né? Se sua demanda de energia for maior, daí tem outras técnicas. Eu posso utilizar dois de 500, por exemplo, um de 300 com outro de 500, ou então eu posso mandar fazer um que não existe padrão, né, vendido aí nas lojas, as mais famosas, aí, a Eletroenergia, a Transol, por exemplo, né? Então, basicamente, o predial é um projeto em que eu pego a alimentação direto da baixa tensão, tá? Que foi o caso aqui desse posto aqui de combustíveis. Aqui é o desenho aqui da medição, ó. Vem lá do poste, ó. Vem lá do poste aqui. É um ramal aéreo, ó. Vem do poste, passa aqui pelo isolador rodando, ó. Tem um chamado laço pré-formado, né? Vocês vão aprender melhor sobre isso lá no módulo 3, né? Quando a gente fala de projetos de rede. Daí ele é trifásico, né? Pelo cálculo aqui, ó, da época, ele foi classificado, né, pela demanda aqui, ó, a demanda deu 42.853 volt ampere. Uai, professor, mas potência não é watt? Lembra lá em eletricidade básica? Se eu não me engano, foi o da SAP 2, o primeiro, são dois exercícios, né? Vocês viram, né, exercício de circuito que que a tensão, né, e a corrente ela é alternada. Aí quando é alternada, eu utilizo esse conceito de volt-ampere. A gente vai ver, a gente vai lapidar melhor esse conhecimento lá no módulo 3, exatamente na UC de eficiência energética, tá bom? Mas a princípio é em volt-ampere mesmo a demanda. Tem como a gente fazer, né, esse câmbio aí. Então, esse aqui é um modelo de cálculo aqui de demanda de um consumidor, né, direto da baixa tensão, né? Então, a gente utiliza esse algoritmo aqui, ó, demanda, aí o A é o quê, ó, iluminação e tomadas de uso geral, o B é demanda de chuveiros, por exemplo, né? Geralmente o B é aparelho de aquecimento. Aí o B1 é chuveiro, aí B2, por exemplo, é torneira elétrica e por aí vai, né? Tem vários tipos de classe de aparelhos, né, eletrodomésticos que tem a finalidade aí de aquecimento, né? Geralmente aquecimento aí da água. O C aqui no algoritmo são os aparelhos aí de ar condicionado. O D, especificamente o 2 aqui, né, o índice 2 é para motores, né, ou bombas, né, aqui nessa instalação aqui desse posto, você tem o compressor aqui que, né, que dá força para você, a bomba, né, para você encher o pneu, também você tem um motor hidráulico, né? Você tem um compressor pneumático, né? Para o circuito pneumático, por exemplo, para encher, né? O pneu.
e fazer outros trabalhos também de limpeza, né? Você pode utilizar o circuito pneumático. E também um compressor hidráulico, né? Para dependendo aí, né? Você tem eu já ia falar prensa aqui, esse elevador aqui, né? Que pode utilizar o princípio aí de Pascal, e pode ser elétrico, e também com princípio hidráulico aqui. Beleza. Então, em projetos, a gente vai aprender a classificar, né, utilizando esse cálculo aqui para qualquer concessionária de energia, eles utilizam esse algoritmo aqui. Beleza. Então, lá no projeto, né, na infraestrutura que vocês vão lidar amanhã lá no laboratório, vocês vão ter que entender como que você interpreta, pega ali o projeto, o que está no papel, o que está aqui na tela do computador e transforma isso numa instalação elétrica. Aqui a gente tem, né, o quadro de distribuição geral, né? Tá vindo lá da rua, né? Tá vindo lá da medição aqui, ó, indo pela caixa de passagem, até chegar aqui, ó, tá vindo, ó, nas caixas de passagem aqui, ó, até chegar no quadro geral, né? Esse cliente aqui, ó, ele tem duas medições, né? Ele tem um geral aqui, né? O disjuntor geral, e ele tem um para o posto, né, de combustíveis e outro para a loja de conveniência aqui, que fica do lado do posto. Então, tem duas medições, né? Existe um cálculo, depois a gente vai falar melhor disso, que a partir de seis medições, né? E se a carga for, se não me falha a memória, 46 kVA, se ela for maior do que 40, até 46, né? Até 46, e eu tiver seis consumidores, aí eu não preciso de aprovar o projeto na concessionária, né? As normas estão mudando, mas até então ainda continua essa mesma premissa. Eu não preciso aprovar o projeto, né? Entrar lá no site do SICAP, depois eu vou mostrar que site é esse, né, professor? Que site é esse? É porque antigamente a gente ia literalmente lá no setor de projeto da Equatorial e daí a gente imprimia, fazia a RT, né, anotação de responsabilidade técnica aí, né? Já o eletrotécnico, ele tem a RRT, que é a mesma coisa, é registro de responsabilidade técnica, mas basicamente, né, é um registro das suas atribuições e que tipo de serviço que ele está fazendo, se é um projeto, se é uma execução, se é um laudo, né? Aí sempre o engenheiro, né, o profissional daquela, né, daquela determinada área, né, da engenharia elétrica, o engenheiro eletricista, ele tem a maior atribuição de todas, ou seja, ele tem a atribuição total. Já o eletrotécnico, ele é limitado, mas essa limitação, pessoal, para a maioria dos trabalhos que nós fazemos, quando eu falo nós, né, vocês, futuros eletrotécnicos e eu, engenheiro eletricista, basicamente, o eletrotécnico, todas as instalações aí de baixa tensão, indústria, ele consegue assinar o projeto, né, até 800 kVA. Deixa eu pegar, por exemplo, aí tem uma, se eu não me engano, um aí, por exemplo, da Mabel, né, que é PepsiCo, né, PepsiCo, né, se eu não me engano, um dos moinhos lá, ele tinha já dois transformadores, uma subestação, né, com dois transformadores de 1000, né, kVA. Então, já extrapolou, né, para esse empreendimento, né, ou seja, 2000 kVA, ele não tem atribuição para aprovar né, gerar uma RT de projeto, gerar uma RT de execução dessa obra. Aí tem que ser um engenheiro eletricista. Mas a maioria dos projetos, né, até 800 kVA, o eletrotécnico tem atribuição, né, para poder assinar. É óbvio que laudos, pareceres técnicos, algo mais complexo, só o engenheiro eletricista tem atribuição, né?
eu posso estar falando, né, alguma bobeira aqui. Ah, professor, mas eu vi que no workshop anterior que teve, né, o presidente lá, né, eu não sei se vocês participaram do último workshop, né? Ele falou que podia assinar laudo. Existe alguns que o eletrotécnico pode assinar. Vamos supor que seja um laudo atestando que uma instalação elétrica está em condições, né, de funcionamento, né? Por exemplo, esse laudo, esse atestado, geralmente ele é fornecido para o bombeiro, né? Para o bombeiro civil, e aí vamos supor que esse cliente ele tem um transformador de 500. Ele pode assinar, porque está dentro da carga que o eletrotécnico, né, tem atribuição. Então ele pode fazer esse laudo, esse parecer técnico e assinar. Agora, acima de 800 já é outra história, né? Então, acima de 800 aí você tem que, né, ser o profissional aí da engenharia elétrica que tem mais subsídios, né, para poder lidar com hidrelétricas, linhas de transmissão e por aí vai, tá bom? Então, basicamente, vamos voltar aqui, né? O projeto predial, ele tem uma entrada de energia, igual eu mostrei mais ou menos aí no projeto, tem uma entrada de energia direto do secundário, igual esse aqui que eu mostrei lá do posto de combustível e serviços, né? Aí, geralmente, essa ligação ela pode ser aérea, ela pode ser subterrânea, né? É subterrânea só se o poste tiver na mesma calçada. Vamos supor que o poste ele estivesse aqui, ó, né? Faz de conta que tá reto, viu? Faz de conta que é um poste aqui. Se ele tivesse aqui na calçada aqui, né? Pode estar aqui tá meio que em perspectiva, né? Tem uma perspectiva aqui, ó, os eixos X, Y, né? O X, o Y e o Z aqui, né? Tá meio deslocado aqui. Então, se ele tivesse na mesma calçada, eu poderia fazer uma instalação subterrânea, colocando uma caixa de passagem aqui, dando uma volta de 2 metros, né? E aqui fazendo a entrada e entrando aqui, né? Ou por cima da caixa pro geral aqui, né? Ou então aqui por baixo. Aí geralmente ele tem um tamanho, se eu não me engano, é o de 5 metros que você pode, que se a entrada for do mesmo lado. Aí, se não me falha a memória, é o de 7 metros, em que você fica com, acho que é 1 metro enterrado aí, né? A gente tem que olhar na norma padrão. É o de 7 metros, fica do outro lado da instalação. Então você pega aqui, vamos supor que esse aqui seja monofásico. Ele não está com cara de monofásico aqui, não, pessoal, porque geralmente aqui, pelo menos, né, eu só quero falar Enel, né, a Equatorial Distribuição, né, realmente é assim, ó, é neutro. Essa daqui é uma rede convencional, seria o que a gente chama de rede convencional, porque os cabos aqui são nus. Então, a gente começaria aqui, ó, neutro, fase A, fase B, o terceiro cabo, de cima para baixo. Aí o quarto cabo seria a fase C. Esse aqui, você só vê em instalações elétricas antigas. Esse daqui seria o tal de conte, ou controle. Esse controle aqui, na verdade, dependendo aí do projeto de sistema elétrico de potência, para você fazer o equilíbrio de carga, o projetista, ou ele faz um jump aqui, ó. Aqui o cabo é nu, né? Mas para ele fazer um jump aqui, ele vai utilizar um cabo coberto, né? Para não dar curto-circuito. Aí, por exemplo, o projetista aqui, ele vai utilizar para essa rua a iluminação pública, né? Ó, tá vendo o braço de iluminação pública, né? Aí ele olha e vê que, por exemplo, a fase A está muito carregada, a fase B está mais ou menos, a menos carregada é a fase C. Aí ele pega e faz um jump aqui, ó, com o cabo coberto, e aí interliga a fase C
com o controle. Aí esse controle aqui, ele vai servir para energizar o circuito de iluminação pública, que fica aqui no braço o pessoal chama de braço IP, né? Braço de iluminação pública. Isso aqui é antigo, viu? Assim, quando é um cabo multiplexado, que é aquele que o neutro, o pessoal chama de me fugiu o nome agora, é o mensageiro, lembrei. O mensageiro, ele é o único nu, né? Aí você vai ter, né, o mensageiro, que seria esse vermelho aqui, o cabo nu. Ah, por exemplo, a fase A, ela fica multiplexada, ela fica enrolada aqui, né? Seria o preto. Eu vou chamar o laranja aqui de fase B, né? Não é exatamente essa coloração. E o, sei lá, o verde aqui de fase C. Então, o único cabo nu seria esse vermelho aqui. Os outros, eles ficam, né, enrolados aqui. É chamado de cabo multiplex, né, ou quadruplex, porque tem quatro cabos, né? O neutro, que é nu, e as fases que são cobertas, né, justamente para não dar curto-circuito aqui. Aí, geralmente, você coloca um estribo aqui, que é um pedaço de cabo aqui, ó. Aí você faz esse uzinho aqui, coloca um conector que é chamado conector, o pessoal chama ele de vampiro, né? Mas é chamado de conector de perfuração. Aí você faz um para o neutro, faz um para a fase A, outro para a fase B, outro para a fase C. Aí nessas conexões aqui, nesses estribos aqui em formato de U, você faz a ligação do consumidor. Aí vamos supor, se fosse seguir essa lógica aqui, ó, esse consumidor ele não é nem monofásico. Ele aqui, por esse desenho aqui, eu estou tirando base do nosso padrão. Que se eu não me engano, eu tirei esse desenho, foi lá da Prismia, né? E a instalação que eles estão dando exemplo aqui, nesse livreto, né? É de uma instalação bifásica, 127 volts, né? No nosso caso aqui, né? Goiás aqui é 220. Então, aqui, ó, esse aqui seria um cliente bifásico, ó, fase A e fase B, por exemplo, né? E aqui, ó, aí você iria para o geral, né? Aí você tem um diagrama unifilar aqui. O geral, ele é bifásico. Aí vamos supor que ele é bifásico categoria 2. Professor, o que que é isso? É de comer ou passar no cabelo? Bifásico categoria 2. Aí, vamos olhar. Pessoal, eu vou olhar na norma antiga aqui, tá? Ah, não, eu tô com a nova aqui. Menos mal, tô com a da equatorial aqui. Ó, partindo do princípio aqui, ó, que ele é bifásico, né? Aqui, ó, na norma atual aqui, como são quatro zeros aqui, né? A gente geralmente, com três zeros, a gente chama de mil de Ré, né? Então, seria o 10.000 de Ré, né? A NT 10.000 de Ré equatorial, né? É a número um aqui, né? Que fala sobre fornecimento de energia elétrica em baixa tensão. É a antiga NTC 04, que inclusive a Enel também seguia essa NT, né? Até ela entregar as instalações e perder, né, a concessão, né, para a Equatorial, ela ainda utilizava a NTC 04. Então, nessa nova norma aqui, ó, a gente tem a tabela um e a 2. A 2 é quando o circuito é 127 volts, né? A um é quando ele é 220. Então, no exemplo que eu falei aqui, eu falei 220, né? 220 volts, bifásico. Aqui, ó, aí você tem monofásico e trifásico. Você não tem, né? É uma surpresa, viu? Já tem um tempinho que eu não faço projeto. Então, a nova tabela
né, para dimensionamento aqui, ó, de, né, fornecimento de energia elétrica em baixa tensão, não tem pelo menos não tem o bifásico aqui. Só tem para os 127 volts. Aí, se não tem o 127 volts, vou utilizar o trifásico. Mas vamos supor que essa é uma de 127, para a gente ficar alinhado aqui. Ah, não, é 127 volts, né? E ele é bifásico. Aí tem o categoria 1, ó, para tensão de 127 volts monofásico, né? Aí duas fases vai dar 220, três fases vai dar 380 volts. Então, ó, o bifásico categoria 2, ó, ele tem uma carga num range entre 13.000, né, 13.100 até 15.000 watts de potência. Ah, inclusive, o disjuntor que pede para colocar nele é um disjuntor de 70 amperes. Ah, então, basicamente, um projeto elétrico. Então, seria aqui, ó, um bifásico, né? 70 amperes. Aí, geralmente, aqui, ó, dentro da instalação elétrica, nós fazemos a famosa Santíssima Trindade, né? No quadro de distribuição, que é esse aqui do meio. Aí, geralmente, se é uma boa prática de projeto, né? Se a gente está cumprindo com a NBR 5410, a gente utiliza o que aqui, ó, fica o disjuntor, né? E a medição, né? O medidor de energia. Aí B, categoria 2. Categoria 2 que eu peguei esse segundo aqui, ó. Com a carga aqui, ó, entre 13,1 quilowatts até 15 quilowatts de carga ou potência instalada aqui, que seria o medidor. Aí o disjuntor geral que fica aqui, ó, junto com o medidor, né? Deixa eu mudar a cor aqui, que aí vai. Aí geralmente a gente coloca no geral aqui, ó, no que fica dentro da casa, nós fazemos a redundância aqui, ó, um outro, né, bifásico de 70 amperes. E aqui a gente faz a Santíssima Trindade. O que que é isso, professor? Você está falando de instalação elétrica, você não está falando de religião? Eu falo Santíssima Trindade aqui, ó. Primeiro, quando a gente faz brincadeira, né, a gente costuma lembrar mais, né? Porque uma vai ser iluminação. Geralmente, o segundo, o circuito 2, ele é uma tomada de uso geral. E o circuito 3 aqui, né, tirando o geral aqui, né, é uma tomada de uso específico. Geralmente é um chuveiro, né? Geralmente a gente utiliza um chuveiro. Então, uma instalação elétrica predial, uma básica, né? Um consumidor, né? O pessoal aí de aprovação de projetos, né, chama de unidade consumidora, né? Unidade consumidora a gente tem, né, a categoria, né? Aí tem o bifásico categoria 2 com a alimentação em 220, né? Ou em 127 volts, que a gente pegou aqui a referência na tabela para ficar mais fácil. Então, ó, quando ele é 127 volts monofásico, nós temos monofásico categoria 1, 2 e 3, né? A gente conta de cima para baixo. O bifásico, duas categorias, né? A 1 aqui que é entre 10,1 e 13, e a categoria 2 que é 13,1 até 15 quilowatts. E, o, e a carga, né? A categoria trifásico, né? O T1, nós temos T1, T2, T3, T4, T5 e até T6, né? Aí geralmente até o T6 aqui, ó,
Você, por exemplo, aqui é uma carga de 75, né, quilowatts. É fácil, fácil, dependendo aí, você teria um transformador próprio, né? Porém, dependendo, igual o posto que eu mostrei para vocês, né, o posto de combustível e serviços, ele tem uma carga relativamente alta, mas ele não é uma indústria. Por exemplo, a Ambev, a Heinz, eu estou falando dessas duas porque eu conheço. A JC Distribuição também, eles têm, eles funcionam 24 horas por dia, 7 dias por semana. Qualquer hora que você for nessas três empresas e outras aí, por exemplo, a Cargill, né? Que você for, tem plantão, tem gente trabalhando de manhã, tem gente trabalhando de tarde, tem gente trabalhando de noite, de madrugada, tem plantão, né? Fora, por exemplo, a, a Heinz aí, né, que é Cargill também, né, entre safra, né, que aí eles dão aquela férias coletivas, né, e aí o pessoal só volta quando a maioria, né, só volta quando retornar à produção geral. Então, dependendo do tipo de carga que você tem, você pode ter os 75 quilowatts aí, porém, não necessariamente você precisa de um transformador de 75, beleza? Eu já estou adiantando algumas coisas aí, né, de projeto, né, que vocês têm que conhecer. Inclusive, se o professor lá mostrar, né, ele vai fazer uma revisão aqui, né, ó, por exemplo, os condutores que vocês viram lá em leitura e interpretação de desenho, né, geralmente os condutores, você é uma linha aqui, né, e aí você, o eletroduto geralmente é essa linha aqui do projeto, né? O eletroduto ou a eletrocalha, né? Geralmente, aqui nesse projeto aqui, a legenda fala que toda linha, esse azul aqui escuro, né? É um elétrico, é um elemento, né? Um eletroduto. Dependendo, se ele for tracejado, ele é um eletroduto que ele está enterrado. Se ele for linear, ele está embutido na parede ou no forro, né? Então tem toda uma legenda que você vai seguir, né, aqui no projeto, ó. As legendas aqui, ó. A luminária, né? Essa aqui é a legenda, ó. Luminária para uma lâmpada incandescente 40, 60 watts, né? De 220 volts. Aí geralmente aqui em cima é a potência, aqui eu coloco o número do circuito e aqui o comando. Ó, o interruptor aqui, ó, simples aí, ó. Eu tenho, né? Na verdade, eu tenho duas seções aqui, a seção C e a seção B, por exemplo, né? Ó, eu tenho aqui arandelas aqui, né? Luminária, né, esse tipo de luminária aqui, que é para essas lâmpadas aqui, ó, que ficam para, acho que é o totem que chama, né? Tem um totem, geralmente tem um totem, dependendo do posto, tem um totem aqui, né? Escrito lá Texaco, né? Texaco, né? Company, ou outra bandeira aí. Aí tomadas, ó, tomada baixa aqui, ó, no rodapé. Então, a partir dessa legenda aqui, ó, você consegue identificar os elementos de projeto elétrico. Aqui tem o projeto elétrico e uma parte do aterramento aqui, ó. Então, esses elementos é necessário você entender, né? Ah, da onde que está vindo, para onde que ele vai. Todas as atividades que vocês vão fazer lá no laboratório é nesse sentido, para você ler uma planta, né? Ler um ambiente ali, um projeto, e aí a partir dessa leitura, entendendo, por isso que a gente aqui, pelo menos no EAD, né? A gente foca na teoria aqui da identificação dos elementos de projeto para você poder entender já lá na prática de instalações prediais, tá? Então aqui, ó, nós temos o interruptor, isso aqui é antigo, viu? Essa simbologia aqui, igual eu mostrei aqui, ó, atual é um S mesmo, que é o S. Aí aqui tem os comandos, ó, tem quatro teclas esse interruptor aqui, ó, de quatro teclas, esses dois aqui, ó.
Aqui tem o 1, né? Quer dizer que ele é do circuito 1, né? Desse quadro. Quer ver, ó? Ele é desse aqui, ó. O Q, o quadro, né, de carga da loja geral. Ele tem uma carga. Isso aqui é uma boa prática de projeto, ó. Ele tem uma carga total aqui de 10.790 watts. Tá vendo? Ó? A medição da loja é eletrifásica, categoria 1, né? Disjuntor trifásico de 40 amperes. Tá vendo que. Professor, Sim, pois não. posso fazer uma pergunta aqui, rapidinho? Sim, não, pode fazer. Essa questão aqui desse disjuntor de entrada ser de 40 amperes é uma coisa que é determinado na concessionária, na Isso. categoria? Aí, esse daqui é antigo, viu? Esse daqui é aquela NTC 04. Ele não está em conformidade com essa. Que Entendi. inclusive, ó, o de 220, que é a primeira aqui, ó. Deixa eu ver se ele está de acordo aqui agora. Ó, o T1 seria esse, ó. Pelo menos o disjuntor é, ó. Tá vendo, ó? Trifásico. O range aqui, ó, de 12.000 watts até 20.000 watts. Se esse quadro ele está dentro desse range aqui, ele é classificado como trifásico categoria 3, né? Que tem entrada. Nesse caso aqui, ó, o aéreo multiplexado dele é de 6 milímetros. Deixa eu ver. Se é multiplexado, ele é aéreo aqui. Aí tá colocando aqui orla marítima, né? Aqui só se for lá no Pará, né? Na Equatorial do Pará tem isso, né? Mas aqui em Goiás não tem, acho que em Altamira, se eu não me engano. Ainda continua 10 milímetros, tá aqui, ó, quadruplex, alumínio multiplexado, é esse daqui, ó. Entrada de 10 milímetros, tá vendo, ó? 4 de 10 milímetros aqui. O eletroduto, ele é de 1,5 polegadas, beleza. A cordoária de aterramento, ela é de 6. Deixa eu ver aqui. Nesse caso, para o antigo era de 16 milímetros. Nossa, deu uma diminuída brutal aqui, ó. Atualmente é de 6 milímetros que você colocaria aqui. Olha, condutor de aterramento acobreado, né? Isso mesmo. Ó, seria agora o categoria o T1, né? É 6 milímetros, em vez desse aqui de 16. Aí esse projeto que eu estou mostrando aqui está de acordo com a antiga. Mas está vendo que tem muita coisa que está batendo, ó. Por exemplo, ó a carga instalada desse quadro aqui, ó, 10.790. E o trifásico é o T1, ele está dentro do range, ó, de 12.000 até 20. Não, ele está até fora, né? Ele, inclusive, poderia ser monofásico, segundo essa nova norma aqui, ó, a da Equatorial aqui, ó, o range de 8 a 12 mil, ó, ele tá quase 11 mil aqui, né? Então ele poderia ser monofásico. Mas você pode, né, caso o cliente, ainda mais que é uma loja aí, né, geralmente o pessoal, por que que o pessoal como se diz, aficionado em uma instalação de baixa tensão trifásica, principalmente se for um estabelecimento comercial? Porque geralmente o quilowatt-hora aí, né, o serviço medido, né, que é aquela taxa mínima, né, mesmo se você viajar, ou vamos supor que o posto, você sai de férias e não vai deixar ninguém trabalhando, né, então você desliga tudo. Vai vir no final do mês uma conta, né, que seria o serviço medido, né, o serviço mínimo para pagar a infraestrutura que é cedida para esse consumidor aqui, né? Então, o mínimo do trifásico é mais barato do que o mínimo do monofásico, por exemplo. Eu não lembro mais ou menos. A gente tem que olhar nas tabelas atuais aí da Equatorial. Então, é justamente isso. Você dimensiona aqui, né, as potências de cada equipamento, né? Aí desse quadro aqui, ó, deu 10.790, por quê? Porque a iluminação geral, ó, 590 watts.
um ar-condicionado que tem aqui na loja, o AR1, 2.600. O AR2 também, né? Olha o circuito 4 aqui, ó. Tomadas de uso geral diverso da loja. Então, todas as tomadas de uso geral, a carga total deu 1.190. Outra, o circuito 5 aqui, ó, também são tomadas de uso geral. A potência é um pouco maior aqui, ó. Foi alocado 1.690 watts. E tomadas do departamento, né, da loja aqui, né, geral aqui, coloca aqueles freezers, né, que tem refrigerante, outras máquinas aí, né, máquina, sei lá, de café expresso, aí o somatório aqui deu 2.120 watts. Então, aí, geralmente, né, o programa que a gente utiliza, né, é porque assim, você faz esses projetos aqui na mão só quando você está aprendendo. Quando você está aí no mundo profissional, como projetista, né, como cadista, geralmente a gente utiliza um programa. Ah, eu sei, professor, AutoCAD. Não, além do AutoCAD, você utiliza um CAD Proje, um Proelétrica, né, para automatizar esse tipo de serviço. Inclusive, quando eu trabalhei com projetos, eu fazia, né, eu entrava no escritório, aí o escritório utilizava, por exemplo, o primeiro que eu aprendi foi o AutoQI Illumine. Então, o meu chefe, ele pagou um treinamento, eu fiz o treinamento para eu aprender o AutoQI Illumine, né, utilizar, e daí eu utilizava ele. Os projetos saíam assim bem rápido, né? Então, profissionalmente, a gente utiliza os programas, né, que ou eles são instalados no AutoCAD, nesse caso aí ele tinha um ambiente de CAD, né, que é chamado de QI, QI CAD. Aí esse QI CAD, ele é semelhante ao do AutoCAD, só que as ferramentas são mais simples, né? Mas é o suficiente para você elaborar uma planta baixa aí, né? De uma arquitetura aí, né? Um croquis de uma instalação aí, por exemplo. Aí a gente fazia o desenho no KiCad, inclusive ele pegava do padrão lá do AutoCAD, né? O AutoCAD, o padrão, a extensão desse arquivo é o DWG, né? E aí ele também é compatível com DXF. Aí esse KiCad ele faz o DXF e converte no DWG. Aí você consegue abrir os programas, né? Tanto no AutoCAD quanto no KiCad lá e no QI Illumine, que é o módulo de projeto elétrico. Então, o projeto basicamente, nós vamos dimensionando, né, os circuitos que o cliente tem, né, um projeto predial aí, e depois desse dimensionamento, né, literalmente o somatório das potências das cargas aí, ó, se ele é trifásico, nós fazemos também uma planilha aqui que chama de equilíbrio de fase. Geralmente o pessoal faz ABC, ABC, né? Eu não tenho nada contra isso. O problema é que, vocês estão vendo, a iluminação é 590, o ar-condicionado, que é o de uso específico, é 2.600, né? Então, as cargas, elas nunca são equilibradas aqui, ó. Deixa eu pegar aqui o quadro de equilíbrio de cargas, ó. Ó, do quadro geral da loja aqui, ó, você tem que a fase A aqui é a fase menos carregada, ó, ela tem 3.190. Já a B é a segunda mais carregada, com 3.790, e a C é a terceira. Aí, geralmente, o que é que o programa faz? Ele utiliza um processo estatístico mesmo, de tentativa e erro. Você seleciona, né, as potências, e daí ele faz um processo ali estatístico, e aí ele muda por exemplo, ele testa, né, a fase A no primeiro circuito, depois ela no segundo, daí ele faz um cálculo estimado para que eu tenha o mínimo de, vamos dizer assim, o mínimo de potência alocada em cada fase, para você ter né, vamos dizer assim, uma diferença mínima, né? O ideal seria, por exemplo, eu ter, sei lá, 3.800 para cada uma das três fases, né? Mas isso na prática não acontece porque cada circuito de iluminação, tomada de uso geral, tomada de uso específico, tem potências diferentes. Então você tem que fazer, se você faz na mão ali, na tora mesmo, é por tentativa e erro. Utilizando o programa, ele faz o que uma estatística, ele pega e olha que
eu tenho seis circuitos e eu tenho essa quantidade de potência que eu posso distribuir em cada circuito. Daí ele faz ali um cálculo bem rápido, tem vezes, dependendo da quantidade de circuito, tem vezes que não leva nem um milésimo de segundo. Você mal aperta lá, ele já faz o quadro de equilíbrio de carga. Isso é importante. Imagina eu colocar metade da carga na fase A, só uma tomadinha na fase B e eu não colocar nada na fase C. O disjuntor trifásico aqui, ele vai viver caindo, ó. Esse disjuntor de 70 aqui vai viver caindo. Por quê? Porque a fase A está gritando, né? A fase B tá com só uma tomada e a fase C não está, né, como se diz, não tem aparelho nenhum ligado nela. Então não foi respeitado esse princípio de equilíbrio de carga. E aí ele vai viver desarmando. Aí o que que o cidadão faz? Geralmente, né, independente se é eletricista, se é eletrotécnico ou engenheiro, geralmente quando você está desesperado, você vai lá e coloca, né? Ah, não, 70 está caindo, então eu vou pôr um disjuntor caixa moldada de 800. Quero ver essa bagaça cair. O que que vai acontecer? Vai cair de novo, porque a fase A, novamente, ela continua carregada. Então, o problema não é o circuito ele ter uma potência alta em uma determinada fase. É ele ter essa disparidade de potência em cada fase. Aí é que mora o problema. Então é isso, pessoal. Nós vimos os padrões aqui. Aí, por exemplo, a gente sempre em instalação elétrica, né, nós temos que associar o símbolo ao equipamento aqui, igual eu coloquei aqui o interruptor, né? Nós temos o símbolo aqui de, né, interruptor paralelo, a campainha, né, a arandela, né? As caixas aqui que são utilizadas não só para você coloca o invólucro da lâmpada, por exemplo, né, da luminária, mas também é utilizado como caixa de passagem, né? Os tipos de interruptores aqui, ó, tem um dimmer aqui, né? Em alguns tipos de lâmpada, não ainda mais se você utiliza reator, né? Ela ser dimerizada não é bom. É, a simbologia, ó, isso aqui é um quadro embutido, ó, ele todo pintado aqui, todo achurado, né? Essa aqui, eu vou terminar aqui essa aula de hoje, né? Sempre todo quadro de distribuição tem que ter essa advertência que ela está lá na NBR 5410, se eu não me engano, item 6 ponto alguma coisa lá. Aqui ele está falando que você não deve, se o disjuntor cai, lembra que eu falei agora há pouco aí, né? Ah, as fases estão desequilibradas, tem um disjuntor de 70, aí eu pego um eu sou ignorante, né? Pego um de caixa moldada de 800 e coloco lá, e o circuito vai continuar caindo, por quê? Aí, em vez de cair o de 800, vai cair o circuito para trás, né? Porque ele ainda vai continuar desequilibrado. E aqui, em resumo, ele está falando: nunca simplesmente troca um disjuntor, né, de uma amperagem menor por uma amperagem maior se tiver tendo desligamentos frequentes, né? Realmente, se esses desligamentos frequentes eles estão acontecendo, é porque a gente está tendo sobrecarga ou então desequilíbrio de carga, ou seja, fases com mais potência que outras, né? A fase A supercarregada, a fase B com uma só e a fase C sem nenhuma, né? E se esse circuito ele cai, aí você vai no disjuntor, liga ele novamente, ele continua caindo, né? E aí você tenta apertar lá e ele volta de novo. Provavelmente isso é curto-circuito, né? Aí o curto-circuito, o que que acontece? A corrente vai dar uma resistência quase zero, né? Aí a corrente vai tender a um valor muito alto, né? Eles chamam de tender ao infinito. Aí ela não consegue segurar e o circuito vive caindo, o disjuntor. Então, em resumo, essa primeira aula aqui de elementos aí de projeto elétrico, tá, pessoal? Né? Desejo vocês aí, né? Amanhã vai ser a primeira aula aí do momento presencial, né? Já compartilhei o material com o professor de vocês, né? E se tem alguma pergunta aí para fazer antes? Só a última pergunta. Sim, pois não. Se o, se a carga, né, trifásica tiver mal dimensionada, é perigoso dar
Dá aumento súbito de corrente no neutro, né? Sim, sim. Se ela está desequilibrada, o neutro, né? Porque geralmente quando está equilibrada, o neutro ele aparece uma corrente zero, né? Mas na verdade tem corrente. É só porque as correntes elas se anulam. Aí você tem uma sensação, né? Na verdade, no multímetro, você coloca lá no multímetro a corrente, aí você olha lá zero, não tem corrente nenhuma, né? É porque a corrente da fase A com a fase B e com a fase C, elas são componentes, né, de circuito de tensão alternada, são componentes vetoriais, né? Aí você tem uma sensação que não tem corrente no neutro, mas na verdade tem. É porque elas vão ser iguais, né? E elas estão deslocadas 120 graus uma da outra, e daí elas vão se anular, vão se cancelar. Aí quando aparece a corrente, é justamente o que você falou mesmo. Você tem provavelmente um desequilíbrio de carga, né? Que é um indício de um mau dimensionamento do circuito. Perfeito, isso Isso mesmo. mesmo. Beleza? Mais alguma Beleza. pergunta aí, pessoal? Não? Não, tá tranquilo. Então vou parar aqui a gravação, deixar renderizando e até amanhã vai estar disponível a aula de hoje, tá bom? Fiquem com Deus, né? E até a próxima aula. Obrigado aí, boa noite. Boa noite.